Todos, preparem-se para outra guerra. E adivinhem quem vai começar? É a Rússia, de novo. Uma nova legislação acabou de ser aprovada na Duma Estatal russa. Só falta a assinatura de Putin para oficializar. Essa assinatura é só uma formalidade, e assim que a caneta tocar o papel, será oficial. Putin enlouqueceu. Agora ele prepara o terreno para uma guerra que pode envolver a Europa e vai além da Ucrânia. No dia 13 de maio, uma votação sobre um novo projeto de lei foi realizada na Duma Estatal russa. Essa foi importante. Embora o projeto de lei inevitavelmente estivesse repleto de juridiquês quase incompreensível, a essência dele é muito simples. Ele permite que Putin ordene a invasão de outro país quando considerar necessário. Claro, não é bem isso que o projeto de lei diz. A Rússia só pode ordenar invasão se acreditar que precisa proteger seus cidadãos de ameaças em outro país. Mas isso é só uma cortina de fumaça. Essa proteção vale para qualquer russo investigado, preso, julgado ou, segundo a Político, abusado por estados estrangeiros, tribunais internacionais e organizações sem a participação da Rússia. A Rússia impôs uma condição impossível de ser atendida por qualquer país. Ou um país deve permitir que qualquer russo faça o que quiser em seu território, ou arriscar Putin declarar invasão, alegando proteger alguém. Não existe nenhuma lógica real nessa lei, e esse é o ponto. Ela existe unicamente para dar a Putin um falso pretexto sob o qual ele pode lançar uma nova invasão a qualquer momento. O projeto de lei já foi aprovado e aguarda a assinatura de Putin para virar lei russa. Não precisamos discutir se Putin vai se dar poder para invadir qualquer país que o irritar. Esse projeto de lei deve ter vindo das entranhas do Kremlin. Todos os responsáveis por elaborá-lo teriam Putin e seus comparsas soprando no ouvido deles. Vamos ser diretos sobre isso. Putin é o responsável por esse projeto de lei existir e certamente não vai se recusar a assiná-lo. Ele certamente vai assinar, já que o projeto lhe dá tudo para impor sua insanidade à Ucrânia e a outros. Putin já começou a mostrar para onde quer direcionar a atenção da Rússia. É aí que as coisas vão ficar realmente sérias. Em breve, contaremos mais. Antes disso, Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal russa, já indicou qual narrativa a Rússia adotará agora que Putin tem um novo projeto de lei pronto para assinar. A justiça ocidental virou uma máquina para reprimir quem discorda das decisões das autoridades europeias. Nessas circunstâncias, é essencial fazer todo o possível para garantir a proteção dos nossos cidadãos no exterior, afirmou Vyacheslav após a aprovação do projeto na Duma Estatal. A história está clara. Não se trata apenas de punir nações que representam uma ameaça aos cidadãos russos. Este projeto de lei visa pôr o Ocidente e suas supostas estruturas legais ilegítimas em seu lugar. Ou, para colocar de outra forma, uau, parem de responsabilizar os russos pelos nossos crimes, seja na guerra ou em qualquer outra coisa. Deixando a zombaria de lado, aqui está o que o projeto de lei significa para as três entidades que provavelmente serão mais impactadas por ele. Primeiro, temos a Ucrânia. Muitos veem paralelos entre a linguagem deste projeto de lei e o pretexto criado por Putin para invadir a Ucrânia. Segundo a Euronews, Putin alegou falsamente proteger cidadãos russos e falantes de russo, como um dos vários motivos para lançar uma invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mas naquela época, Putin não tinha os mecanismos necessários para chamar aquela invasão de guerra. Ele chamou de Operação Militar Especial por propaganda e porque achava que a Ucrânia colapsaria rápido, permitindo manter o termo, já que a guerra nem ocorreria. A situação na Ucrânia não saiu como Putin queria, mas a Duma Estatal aprovou uma lei que legitima sua invasão dentro da Rússia. Isso é perigoso para a Ucrânia. Se Putin decidir deixar de chamar sua invasão de Operação Militar Especial para chamá-la de guerra, isso abre caminho para a mobilização do exército russo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acredita nisso. Em abril, ele observou que a Rússia criava leis para Putin reprimir apps como o Telegram e impor restrições à internet, possíveis prelúdios à mobilização. Há outro prelúdio, e isso não é a única preocupação da Ucrânia. Rússia aprova leis para Putin legalizar invasões, enquanto Belarus é preparada como fantoche para nova invasão. O presidente do país, Alexander Lukashenko, já afirmou que seu país vai mobilizar seletivamente unidades, enquanto se prepara para a guerra. Em 18 de maio, Rússia e Belarus começaram um exercício militar conjunto, com emprego em combate de armas nucleares táticas de locais de lançamento não planejados. Segundo Zelensky, a inteligência ucraniana indica que Putin tenta envolver Belarus na guerra,
com o país pronto para atacar o norte da Ucrânia ou um membro da OTAN. A insanidade de Putin parece contagiar seus fantoches. Enquanto a Rússia prepara as bases para futuras invasões, Lukashenko, o capacho, está apenas esperando a ordem de seu mestre para se juntar à Rússia no que quer que ela esteja planejando a seguir. Para a Ucrânia, a ameaça dessa nova legislação é dupla, pois Putin pode usá-la para legitimar a mobilização e atrair outras nações para o conflito. Para o Ocidente, a nova lei representa uma ameaça ainda maior. Zelensky sabe disso e citou o possível ataque a país da OTAN via Belarus. Mas antes de analisarmos mais a fundo o que tudo isso significa para o Ocidente, talvez estejamos começando a ver a Rússia criar um modelo de como vai usar sua nova lei em outro país, a Armênia. Agora, a Armênia é um caso interessante quando se trata da relação do país com a Rússia. Por anos, a Rússia explorou as tensões entre a Armênia e Azerbaijão para influenciar a Armênia. Mas então, algo mudou em 2026. A Carnegie Endowment destacou essa mudança em um artigo de 3 de fevereiro. O artigo destacou que o chefe do Conselho de Segurança da Armênia considerou a ameaça híbrida de terceiros países como o principal risco para a Armênia em 2026. Terceiros países significa Rússia. Oficiais armênios passaram a criticar a Rússia de forma mais corajosa pelo que faz no país. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, disse que altos prelados da Igreja Apostólica Armênia parecem servir mais aos interesses de um certo terceiro país do que aos da Armênia. Outros oficiais adotaram um discurso anti-imperialista ao falar da era soviética, que Putin claramente quer restaurar. Há uma forte onda de rebelião contra a russificação na Armênia atualmente, o que irritou Putin. Em coletiva em 10 de maio, Putin pressionou Pashinyan a fazer um referendo sobre a escolha da Armênia entre União Europeia ou União Econômica da Eurásia, na qual a Rússia tem muita influência. Isso porque Putin sabe que a Armênia está se alinhando com a União Europeia enquanto busca se tornar um membro. Putin não quer isso. Ele alertou sobre certas circunstâncias que poderiam ocorrer se a Armênia estreitar os laços com o Ocidente, chegando a dizer que o país poderia se ver diante de um cenário semelhante ao da Ucrânia, se continuar seguindo o caminho atual. Putin quer referendo, pois votos podem ser comprados e manipulados. Sobre manipulação, já surgem desenvolvimentos interessantes no ambiente informacional da Armênia. Em 15 de maio, 2 dias após a aprovação do novo projeto de lei pela Duma Estatal da Rússia, o Militarny relatou que uma rede de desinformação russa espalha notícias falsas pela Armênia. Essa campanha iniciou meses antes do relatório, com a rede russa divulgando imagens e vídeos manipulados para sugerir que uma guerra com a Rússia pode ocorrer caso a Armênia não siga as exigências de Putin. Um vídeo que circulou no início de março afirmou falsamente que o Institute for the Study of War disse que um conflito com a Rússia seria inevitável se Pashinyan vencesse as eleições de junho. Vídeos alegavam que Pashinyan fez acordos secretos com a França, incluindo um em que Emmanuel Macron teria prometido apoio francês à Armênia se entrasse em guerra com a Rússia. Foram identificados pelo menos 20 vídeos como parte da campanha da Rússia, que busca manipular e intimidar. O plano já começou. Primeiro, ameaçar uma nação com laços com a Rússia. Depois, tentar manipulá-la para atender às vontades de Putin. Terceiro, se essa nação não obedecer a uma lei que permite a Putin invadir para proteger cidadãos russos. Por acaso, havia muitos cidadãos russos na Armênia. De acordo com o Observatório Balcânico, caso Transeuropa, 142 mil russos chegaram à Armênia somente no primeiro trimestre de 2022. Muitos viajaram para fugir da guerra iniciada por Putin. Agora, qualquer um pode ser a desculpa para ele atacar um país que não consegue coagir. Se a Ucrânia já não alertasse o Ocidente sobre os planos da Rússia além da invasão de fevereiro de 2022, os acontecimentos na Armênia e a nova legislação da Duma estatal deveriam fazer todos os alarmes soarem. Antes de explicarmos o motivo, este é o Programa Militar. Trazemos o quadro completo, não só manchetes. Se acha o canal útil, inscreva-se para não perder nossas próximas análises. Então, a Armênia parece estar na mira de Putin com o novo projeto de lei da Rússia. Mas vamos ser sinceros, o principal alvo dele é o Ocidente. Zelensky afirmou que o novo projeto de lei russo permite que Putin invada qualquer país ocidental que considere ameaça à Rússia. Não é como se o Ocidente, sobretudo os europeus da OTAN, desconhecessem a ameaça da Rússia. Em 15 de maio, o inspetor-geral das Forças Armadas Alemãs, Carsten Brauer, disse que a Rússia se prepara para um ataque nos próximos anos. Indicadores como acúmulo de armas, aumento de efetivo e eventos econômicos e políticos convergem para um ponto.
2029, declarou Brower. Ele foi apoiado pelo chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Marechal do Ar Richard Knighton. A Rússia luta na Ucrânia, aprende com a experiência, desenvolve novas tecnologias e Putin já mostrou disposição para atacar estados soberanos. Knighton disse na mesma entrevista com Breuer que quanto mais se aproxima da fronteira russa, mais isso é sentido. Como dissemos, os alarmes deveriam estar soando. Outros apontam para Putin, dizendo que ele tem intenções sinistras. Em fevereiro, a Suécia soou o alarme. Relatório anual do Serviço de Inteligência Militar e Segurança destacou operações de guerra híbrida, sabotagem e ataques cibernéticos contra a Suécia e aliados, classificando a Rússia como principal ameaça militar à Suécia e à OTAN. Essa ameaça acabou de subir para um novo patamar, agora que Putin basicamente se deu permissão para invadir qualquer outro país à vontade, sob os pretextos mais frágeis. O político acrescenta que autoridades de defesa da União Europeia acreditam que nos próximos anos, o Kremlin pode provocar e testar os limites do compromisso geral do Ocidente com a aliança da OTAN e, consequentemente, seu compromisso com a Ucrânia. O ex-assessor de segurança nacional do governo tcheco, Tomás Pojar, sugere que testes desse tipo serão focados na região do Báltico ou possivelmente na região do Mar Negro. Tomás Pojar afirma que a Bulgária pode ser alvo, pois investe menos em defesa do que as nações bálticas, que já reconheciam a ameaça de Putin antes da invasão russa à Ucrânia. Será que poderíamos ver o plano que parece estar sendo implementado na Armênia ser usado contra esses aliados da OTAN? Se isso acontecer, esse seria o teste para a OTAN. A Rússia se autorizou a invadir e vê uma das nações mais fracas da OTAN como o alvo ideal para testar isso. Se a OTAN não agir rápido para defender a Bulgária ou um dos países bálticos diante de uma invasão russa, Putin verá que pode ir além do que a OTAN deseja. No fim, o novo projeto de lei russo só visa dar opções ao Putin. Na Ucrânia, ele pode legitimar a guerra para os russos, preparando o caminho para a mobilização e envolvimento de Belarus. A Armênia parece estar na mira do Putin e todos os ingredientes estão presentes para uma invasão que seria justificada pelas novas leis da Rússia. No Ocidente, a ameaça representada por Putin há anos está perigosamente próxima de se concretizar. Agora que Putin tem a facilidade legal para justificar um ataque contra uma nação como a Bulgária, onde até 30 mil russos vivem durante o ano, de acordo com dados da New Geopolitics Research Network publicados em 2021, ou os estados bálticos, onde dezenas de milhares de cidadãos russos vivem. Tudo indica novas guerras iniciadas pela Rússia, mas eis a grande questão. A Rússia está preparada para a luta que quer iniciar? Em um país como a Armênia, então com certeza. No seu ranking de 145 nações militares, o Global Firepower coloca a Armênia na 101ª posição. O exército ativo do país tem 65 mil pessoas e quase não possui poder aéreo, naval ou terrestre, especialmente em comparação à Rússia. Assim, Putin provavelmente teria a vitória esmagadora que esperava na Ucrânia, caso atacasse a Armênia. Agora, imagine que ele foque em um país da OTAN e, mais importante, que a OTAN responda à invasão russa com defesa total. Esse é o pior cenário para Putin, especialmente se invadir enquanto ainda ataca a Ucrânia. A Ucrânia causou grandes danos à Rússia, com mais de 1.350.000 baixas até 18 de maio, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Esse número segue crescendo. Esses são números absurdos, e não se esqueça que a Ucrânia vai ajudar com prazer seus parceiros europeus a criar estratégias para se defenderem do tipo de guerra que a Rússia faz. Enquanto a Ucrânia for um fator, seria tolice para Putin invadir uma nação alinhada à OTAN. As coisas ficam um pouco mais complicadas se a Rússia de alguma forma conseguir vencer na Ucrânia, o que está longe de ser garantido, e depois atacar uma nação da OTAN. Se os Estados Unidos participarem da resposta da OTAN, a Rússia ficará em desvantagem numérica e militar, principalmente após anos de guerra na Ucrânia. O envolvimento dos Estados Unidos não é garantido. O presidente Donald Trump sugeriu repetidamente que pode tentar retirar os Estados Unidos da OTAN, e ele poderia usar uma invasão russa contra um membro menor da OTAN como motivo para argumentar que os Estados Unidos não deveriam se envolver. Sem os Estados Unidos, a OTAN europeia deve se igualar à Rússia. No entanto, os números no papel não dizem tudo. Segundo a Newsweek, a inexperiência dos europeus da OTAN em guerras como a da Rússia pode ser um problema, especialmente em batalhas terrestres. A Europa teria vantagem aérea, mas a marinha russa é tão grande que pode superar os navios europeus, mesmo sendo mais avançados e em melhores condições. E claro, a Rússia tem a opção nuclear. São 5.580 ogivas nucleares contra as 515 que França e Reino Unido juntos somam, de acordo com a Arms Control Association.
A luta provavelmente seria mais equilibrada do que muitos pensam, e se Putin conseguir dividir a OTAN, como tenta há anos, invadir um aliado menor pode ser viável. O Belfer Center prevê que a Rússia ampliará sua guerra híbrida, intimidação e desinformação nos próximos anos. O que ocorre na Armênia pode indicar o futuro da Bulgária ou dos estados bálticos. Putin está apostando na possibilidade de conseguir criar uma fratura na OTAN profunda o suficiente para tirar os Estados Unidos do jogo, e complicada o bastante para pegar os membros europeus da OTAN de surpresa, fazendo com que eles fiquem presos em burocracia, disputas internas e respostas inadequadas. Sabemos com certeza que a Rússia criou seu próprio pretexto. O projeto foi aprovado e a assinatura de Putin é certa. Qualquer país europeu com grande população russa está ameaçado. Campanhas de desrussificação podem ser gatilhos. Prender um único cidadão russo, mesmo sob acusações legítimas, pode servir de desculpa. A insanidade agora obscurece a mente de Putin. Ele está levando a Rússia para mais perto de uma guerra contra a Europa do que nunca. Mesmo sem invasão em larga escala, o novo projeto de lei russo pode justificar atos de agressão, como guerra híbrida e operações menores, para suposta proteção de cidadãos russos. O cenário para uma nova guerra já está pronto. A Rússia legalizou o terror de Putin. Enquanto a Rússia foca em futuros conflitos, ainda enfrenta desafios na Ucrânia. Baixas crescentes e dificuldades no recrutamento colocaram a Rússia em desvantagem na guerra da Ucrânia. Preparar-se para guerras futuras é uma coisa, mas a Rússia precisa sobreviver à guerra que Putin já impôs à própria Rússia. Isso pode não acontecer, já que 2026 pode ser um ponto de virada inesperado para Putin. Descubra assistindo ao nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder nenhuma de nossas coberturas sobre os últimos acontecimentos malucos na Rússia obcecada por guerras. E obrigado por assistir!